Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Pissarras. Glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Alguém está em dúvida a respeito da presença de Deus nesse lugar? Talvez alguém esteja. Não consigo acreditar olhando daqui, mas Deus está aqui. Este é um lugar maravilhoso. Esta manhã é perfeita. A pessoa que está ao seu lado é linda. Céus e terras conspiraram a respeito de nossas vidas em relação a esse encontro com Deus nessa manhã. Grandes coisas o Senhor preparou e está pronto para colocar em execução. Eu quero ler com você o livro mais fácil da Bíblia de ser encontrado. Alguém arrisca? Certa resposta. O capítulo mais fácil de ser encontrado deste livro, alguém arrisca? Primeiro um. Pode ser. Eu estava com os olhos voltados para esse versículo exatamente na hora que o pastor Luiz citou-o em oração. 27 diz: Deus criou o homem à sua imagem. Bem na hora ele falou assim: porque criaste o homem à sua imagem e semelhança. Eu falei: meu Deus. Cristo ocidência, né? Jesus no centro. Versículo 26 do livro mais fácil, do capítulo mais fácil. Gênesis 1 e 26 diz: todos acharam? Como vocês são rápidos para achar esta passagem na Bíblia. Um dia eu tive muita dificuldade de encontrar essa passagem, porque exatamente a Bíblia que eu estava em mãos não tinha as primeiras páginas. Eu nunca achei. 1 e 26 está escrito assim: disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Saúde. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Obrigado. Tome seu assento. E eu vou dizer para você, enquanto você toma o seu assento, que você fica muito bonito nessa poltrona. Coisa, como diz um profeta, coisa de cinema. Aos poucos está sendo colocada. Só não vai dormir aí, né? Nós estamos fazendo um book das pessoas que dormem nas poltronas durante o culto. Quem sabe você essa manhã seja premiado com uma foto. Queridos, nós lemos uma passagem essa manhã, você conhece muito bem a história que está diante de todos nós sobre o versículo em que lemos. E eu quero aproveitar esse momento para falar um pouco a respeito da ascensão e a queda do homem. Essa história de que nós vivemos de altos e baixos não começou agora. E a frase está exatamente correta, ela diz altos e baixos. Alguém só pode chegar no lugar mais baixo, a lei da física, porque existe o lugar mais alto.
A raça humana, o ser humano, começando por Adão, essa foi a primeira experiência de frustração que eles enfrentaram, uma vida de altos e baixos. A ascensão, o melhor momento, a melhor fase, o melhor lugar, a melhor presença. E a queda, um lugar de tragédia, de ruína, de frustração. A Bíblia diz que Deus, na sua onipotência, começa de forma tão inspirada colocar em pleno exercício o seu poder e começa a criar. E Deus cria o sol, aliás, Deus cria a luz, cria o dia, e a resposta da palavra de Deus é exatamente o sol para governar o dia. Deus cria a lua, Deus separa as águas de águas, colocando terra entre elas. Deus cria as aves, Deus cria os peixes, Deus cria os animais. Alguém sabe o que Deus criou no sétimo dia? O descanso foi criado por Deus. É por isso que no sétimo dia Deus descansou, para que o descanso fosse criado. Até então não havia também descanso. Se alguém te perguntar, a criação do sétimo dia foi um descanso. E Deus cria. E Deus vai fazendo. E o interessante é que Deus vai extraindo a essência de cada uma das suas criações, do ambiente e do lugar de onde eles deveriam ficar, viver. Por exemplo, Deus diz à terra que produz os animais, porque eles são da terra. Por exemplo, Deus diz à água que produz os peixes, porque eles são aquáticos. Deus diz ao céu, Deus diz ao universo, Deus diz aquilo que está acima da terra que produz a luz. Mas o versículo em que lemos é muito interessante, porque Deus, antes de formar o homem do pó da terra, Deus o cria. E as palavras de Deus, de primeira mão, antes de um entendimento mais profundo, eu digo que Deus parece que diz a Ele mesmo. É claro, Deus extrai de si. Deus tira de si, Deus não tira da terra, Deus não tira do ar, Deus não tira da água, Deus não tira do céu, Deus tira de dentro dele. E a prova que depois que aquele boneco está ali pronto, Deus coloca o Adão lá. E diz a Bíblia que Deus faz este homem sua imagem e semelhança. Ei, Deus cria um ser perfeito. Antes da queda, você precisa entender quem era Adão. Adão era um gigante mental. Nunca houve cientista na face da terra que tivesse o conhecimento que Adão tinha. Adão nomeou e catalogou animal por animal. Você sabia que cada nome dos animais, no latim, eles têm o significado da origem, se são felinos, se são carnívoros. Adão coloca nomes nos animais. Deus colocou dentro do homem o poder de exercer domínio sobre eles. E ele é um gigante mental, esse homem, numa plenitude tão grande que você vai encontrar Eva no jardim, conversando com a serpente. Eles podiam comunicar-se com os animais. Alguém diz, mas como que a Eva conversava com a serpente? A serpente não fala. Fazia parte do atributo humano. Antes da queda ele era um gigante mental. Adão era um gigante físico. Ei, ele não sabia o que era dor de barriga antes da queda, o que era cárie no dente, o que era queda de cabelo, o que era cabelo branco. Adão não sabia o que era espinha. Estou dizendo que eu falei queda de cabelo, olhei para o pastor André, e falei espinha, olhei para os meninos. Adão não sabia o que era isso. Adão não sabia o que era se cortar, o que era sangrar, o que era machucar. Ei, talvez pareça um absurdo, mas a primeira vez que Adão dormiu foi quando Deus o colocou para dormir.
para extrair de si a Eva que Deus já tinha criado, mas não tinha separado dele, estava nele a mulher. Então Deus coloca pela primeira vez Adão para dormir. Por que não antes, pastor? Porque ele não cansava. Se ele quisesse, ele podia correr um dia inteiro. Algumas vertentes teológicas diz que o homem tinha habilidade de voar. É por isso que o homem tem tanto desejo, irmão, tanto desejo de voar. Quem, quando era criança, nunca sonhou em botar uma capa nas suas costas e sair voando? Ei, a maior propaganda das empresas aéreas não são os seus aviões, é a sensação e a liberdade de estar voando. Alguns dizem que o homem tinha habilidade de voar. Ei, a obra-prima do Criador, até então, era perfeita. Adão acordava todo dia de manhã bem-humorado. Alguém diz assim, então Deus fez a Eva porque Adão era um homem solitário. Isso é a maior de todas as heresias, isso é uma grande bobagem. Isso é uma mentira. Ei, Adão era um homem feliz. Adão era um homem completo. Adão era um homem realizado. Adão tinha tudo o que ele precisava. Adão não tinha falta de nada. Você não vai encontrar Adão murmurando pelo jardim. Como diz alguém, as girafas têm suas girafinhas, o elefante tem a elefoa, o leão tem a leoa, a galinha tem o galo e o galo a galinha, e eu estou sozinho. Ei, não é verdade, irmão. Não é verdade. Adão era o cara mais feliz da face da terra. Mesmo sendo o único cara, ele era o cara mais feliz. Ele era feliz. Ele não precisava da mulher para ser feliz. Ele não precisava da mulher para ser feliz. Não precisava da mulher. Você precisa da mulher para ser feliz, né? Precisa? Adão não precisava. Se ele falar que precisa, ele é solteiro, né, irmão? Nós vamos ter que orar mais, né? Junto. Bem de pertinho. Ele disse qual que é a resposta certa. Adão não precisava. E mesmo Adão sendo feliz, Adão sendo pleno, Adão sendo completo, Adão sendo realizado, Adão não tendo falta de nada, Deus separa. Bota Adão para dormir. Deus ali naquele versículo já tinha criado a mulher, mas a mulher estava escondida dentro de Adão, assim como Adão estava escondido dentro de Deus. Deus bota Adão para dormir, tira uma costela e da costela faz a mulher. Por quê? Para quê? Se Adão já era feliz. Para que Deus fez você? Se Adão já era feliz antes de você estar diante dele. Adão era feliz, irmão. Consegue imaginar chegando em casa? Você não ouvindo aquela voz? Você sujou tudo essa roupa! Você vai lavar, hein? Mas por que então? Se ele era um homem pleno, um homem completo, um homem realizado, um homem satisfeito, Deus faz a mulher? É simples. Porque ele era feliz demais. E felicidade é algo que se compartilha. Deus não diz assim, cara, tu está muito só, eu preciso colocar alguém para te fazer feliz. Não, Deus está dizendo assim, tu é muito feliz, é muita felicidade com uma pessoa só, tu tem que compartilhar ela. Tu tem que compartilhar a tua felicidade. Então Deus separa a Eva do Adão, para que Adão compartilhe com Eva a sua felicidade. Para que Adão compartilhe com ela o fato dele ser um ser completo, um ser perfeito. É para isso que
que é o casamento. Para que um faça o outro, quando você consegue fazer feliz o seu parceiro ou parceira, você está cumprindo o propósito de Deus lá do capítulo 1 do livro de Gênesis. Deus faz deste homem um homem feliz, e agora, além de feliz, Deus o faz bem acompanhado. Dias vão, dias vêm, o tempo está passando, Adão está administrando aquilo que Deus deixou para administrar. Eva está cuidando muito bem de seu esposo. Ao cair da tarde, todos os dias, Deus vinha até eles. Eles prestavam a Deus um maravilhoso culto. Aliás, deixa eu acrescentar a respeito de culto. Eu disse que Adão era um gigante mental, Adão era um gigante físico, e eu digo, Adão também era um gigante espiritual. Sem pecado, sem culpa, ele podia se apresentar diante de Deus e ver Deus como era. Foi o primeiro e último que teve essa experiência. Dias vai, dias vem, está lá Adão, dia após dia, todos os dias. Deus vinha para encontrar-se com eles. Eles, durante o dia, tinham se preparado para ter um encontro maravilhoso com Deus. E a Bíblia então narra a queda do homem, o momento de tragédia, quando as coisas saem fora do plano, quando nós não medimos as consequências dos nossos atos e somos pegos por uma avalanche. Você sabia que toda avalanche começa como um simples e pequeno movimento lá no topo? É uma coisinha de nada que se move lá em cima e vai vindo e vai caindo como um efeito em cadeia, vai se multiplicando e aumentando na medida em que vai ganhando distância, proporção e velocidade. A Bíblia diz que a Eva está conversando com a serpente. Eu não sei aonde Adão estava, mas a Eva estava conversando com a serpente. Se Adão estivesse ali, a Eva não estaria fazendo companhia, e nem a serpente companhia para Eva. Conversando com a serpente. E o diálogo das duas amigas vão longe. Sabe a Eva? Alguém disse, foi na primeira vez que a serpente conversou com a Eva? Não, elas eram íntimas amigas. Elas compartilhavam segredos. Elas confidenciavam coisas que iam do mundo físico ao mundo espiritual. O grau de importância do assunto delas era o máximo, era Deus e o destino da humanidade. A serpente diz assim, menina, nem te conto. Ah, conta? Olha, eu não sei se você vai ter coragem, mas se você tiver, isso vai mudar a sua vida. E mudou. Depois dessa experiência, você nunca mais vai ser a mesma. E não foi. Vão acontecer coisas assustadoras. E aconteceu. Se você comer o fruto, você vai ser igual a Deus. Ei, irmão, os argumentos que a serpente usa para que provocasse a queda no homem
São os mesmos argumentos que tinha Lúcifer no seu coração antes de ser expulso do céu. Farei um trono na altura do trono de Deus e me assemelharei a ele. Olha só. Se tu comer o fruto, tu vai ser igualzinho a Deus. Tu vai ter conhecimento, tu vai saber isso, tu vai saber aquilo. A mesma coisa que tinha derrubado Lúcifer e feito dele Satanás, agora estava diante do homem como uma grande tentação. Pois bem, Eva não resiste. A propaganda é a alma do negócio. Satanás é especialista em marketing. Ele consegue vender aquilo que não vale nada. As pessoas pagam luxos de dinheiro por lixos de coisas. Ele consegue vender. Eva não hesita, leva a mão na árvore. Sabe de onde surgiu a ideia de que é uma maçã? É que a mesma palavra pecado, a palavra pecado no latim, é a mesma palavra apple. Isso, apple. A mesma palavra apple no inglês. Então, no ano de 1500 e alguma coisa, alguém achou que era maçã. Eva leva a mão na árvore que ela jamais poderia tocar. Haviam 2 árvores naquele jardim. 2. De grande valor e importância. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o limite do livre-arbítrio de Adão e Eva. E a árvore da vida, aquela que Deus não deixou com que eles comessem depois que eles pecaram. A Eva leva a mão e arranca e ei, o primeiro momento, enquanto ela estava mastigando aquele fruto, ela teve a experiência de descobrir que aquele fruto era bom. Por isso ela disse para Adão: Adão, tive uma experiência hoje muito louca. Eu e a minha amiga estava conversando ali no pé da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu não aguentei e comi. Eu fico imaginando Adão: mulher, você está louca? Adão é bom demais, homem. Mas que coisa boa. Ei, irmão, não é sempre, raras as exceções, que você sente a culpa pelo pecado após exatamente o ato. A princípio, o primeiro momento após a prática parece algo bom. Você ainda fica ali em êxtase, desfrutando das primeiras sensações. Depois vem as consequências. Sabe Adão? Vai lá e come também. Deus vem para o culto. Deixa o seu trono de glória e vem. Sabe aquele hino, quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava? Eu acho que foi escrito naquele dia, porque Adão não estava na igreja. Deus chegou na igreja e não tinha ninguém, a igreja estava vazia. Em um determinado local ali no jardim, provavelmente no centro do jardim, Deus: ei, Adão, aonde estás, Adão? Adão nunca tinha chegado atrasado, irmãos. Ei, a falta de pontualidade nasceu depois do pecado. Adão nunca tinha chegado atrasado no culto. A falta de pontualidade nasceu aquele dia, consequência da queda do homem. Adão, aonde você está? O culto está começando e não tem ninguém para fazer abertura. De
atrás da moita, do mato, da árvore, Adão fala com Deus: estou aqui, Senhor. Escondido, Adão? É porque eu descobri que eu estava nu. Comeste da árvore que eu te disse que tu não deverias comer. Pois o dia que tu comesse dessa árvore, eu te falei, tu ia morrer. Sabe o que Adão diz para Deus? Aquela mulher que estava ao seu lado, que Deus a colocou ao seu lado para que Adão compartilhasse felicidade, Adão estava dividindo com ela agora responsabilidades, culpa. Ele diz: foi a mulher que tu me desse. Ele não era culpado, ele tinha alguém para culpar, ele tinha alguém para assumir a responsabilidade da casa. Foi a mulher que tu me desse, culpa dela. Quando Adão diz isso, Adão está transferindo o governo da sua casa para Eva. A autoridade que Deus colocou sobre ele, agora Adão estava colocando sobre ela. Ah, Senhor, quem manda aqui é minha esposa. Vai falar com ela. Sabe o que Deus faz? Deus vai falar com Eva. Ô Eva, já que é você que manda, ô Eva, já que é você que manda, eu volto aí, já que é você que manda, por que você fez isso? Sabe o que a Eva disse? Foi a serpente. Adão transferiu o governo sobre a Eva. E a Eva? Para a serpente. Quem estava no controle naquele exato momento não era nem Adão e Eva. Porque quem assume responsabilidade é quem está liderando. Quem assume responsabilidade é quem está na liderança. A responsabilidade máxima é o lugar da liderança máxima. A primeira definição da palavra líder é aquele que assume responsabilidade por um grupo. E aquele grupo de 2, o líder agora era a serpente. A serpente não falou assim, foi Satanás, porque já era. Mas não falou assim, foi a jiboia, foi o crocodilo, foi o leão. Não. Ela tomou sobre si a responsabilidade, porque era exatamente o lugar em que Satanás queria estar, sobre o governo da vida humana. Ali foi estabelecido o governo de Satanás. Quando o homem abre mão do governo e transfere para ele. Senhor foi minha mulher, a mulher Senhor foi a serpente. Era tudo que eu queria. Até então, Satanás não exercia autoridade sobre o ser humano, mas ali passou a exercer. Existem níveis de autoridade que nós não vivemos, não experimentamos, porque nós, como Adão, homem caído, transferimos o governo. Existem áreas da nossa vida que não estão sob o controle da nossa vida, porque nós transferimos o governo. Transferimos o governo. Sabe as áreas de resistência, de relutância, aquelas de ato contido de pecado? São exatamente aqueles lugares onde Satanás ainda está no governo. Já não tem a ver se você faz porque você quer ou não, você faz porque é mandado.
fundo, lá no fundo, desde que seja lá no âmago da alma, existem práticas que nós não queremos fazer. Como disse o apóstolo Paulo, no começo do seu ministério, no começo da sua caminhada, na primeira fase ele disse: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer é exatamente isso que eu faço. No começo do ministério, depois ele vence isso. Que agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não quero. Eu sei que é errado. Eu sei que eu não posso. Isso vai me custar aliança com Deus. Mas não tem jeito. Foi de novo. Fiz de novo. E o peso da culpa, às vezes, é um voto de tolo. Essa foi a última vez. Lembra algumas anteriores que também foram a última? Essa é só mais uma dentre as outras. A única forma de consertar essa bagunça que Adão tinha criado já se dá início no jardim do Éden. Porque Deus descobre que o homem tinha caído quando Adão diz a Deus não que Deus não fosse onisciente, mas quando Adão diz a Deus que estava nu, ali Deus fala assim: comesse do fruto. Adão pega algumas folhas de figueira para tampar, ou para tapar, ou para tampar, sei lá, para cobrir que seja sua nudez, como se resolvesse alguma coisa. Folha de figueiras. Eu acho que é ali que inventaram essa tal de roupa comestível, né? Depois da queda do homem. Foi na queda do homem que inventou, o diabo que inventou esse negócio. Quantos dias durariam aquelas roupas? Elas iam murchar rapidinho. Deus, então, mata um cordeiro. Deus mata um cordeiro. Eu vou dizer de novo assim: Deus mata um cordeiro para cobrir a vergonha do homem, tapar sua nudez. Sabe aquele dia? Ali aparece pela primeira vez no capítulo 1. Desculpe, a queda do homem acontece depois. Nos primeiros capítulos da Bíblia, é a primeira vez que a pessoa de Jesus Cristo se manifesta. A razão do qual Jesus foi chamado por João Batista de Cordeiro de Deus não fora simplesmente porque estava na lei de Moisés que o sacrifício, um nível de sacrifício, de perdão, aliás, de encobrir pecados, deveria ser o cordeiro. Foi por causa do jardim do Éden. Jesus estava lá, oculto e escondido. O homem não sabia, olhava, pensava que era só um animal, era só um cordeiro, mas já era Deus colocando em execução o seu plano para consertar a bagunça que Adão tinha feito. Deus mata o cordeiro. A primeira vez que o cordeiro morreu foi lá. Ei, Adão ainda demorou quase mais de 900 anos para morrer. Mas depois da queda do homem, o primeiro a morrer foi o cordeiro. O primeiro a morrer foi o cordeiro. Mas havia um problema muito grande, muito sério a ser resolvido. É que o homem tinha transferido o governo da sua vida para Satanás. Passam-se os anos, reis, aliás, juízes, profetas, governantes, reis, impérios, em queda, em ascensão, vai rei, vem rei, Deus chama Abraão, os filhos, a descendência, vai indo, e daqui a pouco chega lá no Novo Testamento.
até ali, Mateus de 2, capítulo 2 para o capítulo 3, o governo estava sob o domínio de Satanás. E o governo de Satanás era o pecado. Esse era o seu domínio. Essa era a forma com que ele colocava o peso do seu governo e escravizava as pessoas. Então, em mais um dia de pleno exercício lá no deserto, às margens do Rio Jordão, está João Batista batizando as pessoas. E de repente, ele avista mais uma multidão chegando. E no meio dessa multidão, a impressão que eu tenho é como se ele tivesse tido uma visão ao longo dos séculos. E de certa forma, como se o Espírito Santo o transportasse lá para o primeiro dia, depois do pecado. Então ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista diz isso, ele está falando, gostei disso. Ele está dizendo assim: o reino, o governo de Satanás está chegando ao fim. Os discípulos não entenderam a pessoa de Jesus, eles achavam que Jesus veio para substituir César, que era o imperador da época. Que Jesus veio para tirar Israel do domínio de Roma, que estava no controle. Eles achavam que Jesus ia ser coroado ali, como foi Davi, como foi Salomão, e iria reinar. Porque Jesus não falava de coisas desse mundo, as palavras de Jesus eram tão profundas. E um dia Jesus diz assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Peraí, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Quando Jesus diz essas palavras, Jesus está dizendo: eu vim restaurar o governo de Deus entre os homens. Eu vim tirar o governo de Deus da mão de Satanás. Eu vou me opor em batalha contra ele. Os discípulos não tiveram uma clara compreensão a respeito das palavras de Jesus, mas Jesus deixa bem claro com quem e contra quem ele veio lutar. Antes que houvesse igreja, Jesus falou dela. A igreja começou bem depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Mas ele diz um dia assim: sobre esta pedra. Por que pedra, pastor? Porque pedra é um lugar firme. Não se fazia naquele tempo aquela estrutura que nós fazemos aqui, com colunas, vigas, para se firmar uma construção. A Bíblia fala e Jesus contou a parábola da casa edificada na rocha. Era assim que era uma construção. Se construía a casa edificada sobre a rocha. O problema era achar uma rocha que pudesse edificar uma casa, porque ela passava por um processo muito terrível. Mas Jesus diz: sobre esta rocha, esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E então ele declara a quem, ainda que os discípulos não entenderam, diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora o governo de Satanás, então, pode ser quebrado. Como? As horas passaram muito rápido essa manhã.
quando através de Jesus, Deus nos dá o livre-arbítrio. E nós escolhemos. Por que que nós temos que escolher? Porque o pecado é resultado de uma escolha. Então só uma outra escolha melhor pode anular o efeito dessa escolha ruim que Adão fez lá no jardim do Éden. Quando nós escolhemos, a Eva não comeu forçada, Adão não comeu forçado. Quando nós escolhemos por Jesus, uma péssima escolha só pode ser, o efeito de uma péssima escolha só pode ser anulada com uma excelente escolha. O pecado entrou na vida do ser humano por uma péssima escolha, e ele só sai por uma excelente escolha. Eu quero que você fique de pé comigo. São 10 para as 11. Então todas as vezes que eu escolho caminhar com Cristo, ter uma vida de oração, todas as vezes que eu escolho ter uma vida de santificação, que eu escolho, tendo a opção de fazer ou não, e eu escolho por não em relação ao pecado, e escolho por sim em relação às coisas de Deus, eu estou quebrando o governo de Satanás. Estou dizendo assim: diabo, você não governa sobre mim. Você pode mandar nos teus, mas quem manda em mim, eu sou propriedade exclusiva do meu Deus. Propriedade exclusiva do meu Deus. Esta é a noite, esta é a manhã de nós retomarmos quem governa sobre nós. Ei! O homem não teve condições de ficar no governo de sua vida. Ele não teve condições de ficar no governo de sua vida. O que ele fez com o seu governo? Quando ele disse a culpada foi a Eva, ele transferiu o governo para Eva. O que a Eva fez enquanto esteve no governo? Ela disse: o culpado foi a serpente. Então Eva transferiu o governo para Satanás. Então o ser humano não teve condições de estar no governo. Então eu volto de novo para Jesus. Quando você aceita Jesus, você está dizendo assim: eu não mando nada, o diabo não manda também, porque Cristo governa sobre mim. Vem e reina, Jesus. Vem e reina sobre mim. Por isso você o aceita como Senhor e Salvador. Nem adianta, irmão, tentar governar, porque não vai dar certo. Vai terminar de novo lá em Satanás. Nem adianta tentar ficar no controle, porque vai terminar no diabo. Pega tudo essa manhã, junta tudo, coloca dentro de uma trouxa, irmão, joga nas tuas costas e joga aos pés de Cristo aqui diante do altar, dizendo: tudo que eu tenho, Senhor, é teu. Tudo que eu posso, tudo que eu sou, seja os meus bons e ruins, vem e governa, vem e governa. Eu quero ter o reino dentro de mim. Esse é o governo de Deus, quando Jesus governa sobre uma vida. Eu quero orar por algumas pessoas essa manhã. Eu quero orar por algumas pessoas essa manhã. Querem entregar a sua máxima para Deus. Que querem entregar suas áreas de domínio, suas áreas de controle, suas áreas de posse ao Senhor. Que estão cansados de não darem conta de algumas coisas, de alguns momentos de frustração que se repete ao longo da sua vida.
Se é com você que o Espírito Santo está falando, pega a trouxa e traz para os pés de Jesus. Coloca diante dele.